eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 146 da prova do Enem 2019, a primeira aplicação. E nós estamos seguindo o caderno azul. Galera, a questão 146 é uma questão simples de se resolver. Ela com certeza foi considerada fácil no TRI do Enem, já que é uma questão de interpretação de gráfico e é um gráfico bem simples. Mas tem um ponto dessa questão aqui que deu bastante discussão. Teve gente dizendo que essa questão deveria até mesmo ser anulada por causa desse ponto. Então fica comigo até o final que eu vou mostrar para vocês um negócio bem legal dessa questão aqui, que foi o centro dessa discussão, e vou dar também para vocês o meu veredito. Vamos lá ver então o que a gente consegue tirar dessa questão. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Temos o alerta cinza, alerta laranja e alerta vermelho, que estão descritos aqui e nós já iremos ler. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado nesse gráfico aqui. Então olha só, no eixo X do gráfico nós temos começando aqui no 0 até o 16. Então aqui no meio a gente consegue ver 15 dias diferentes, né? Começando no dia 1, que está aqui, até o dia 15. Nesse gráfico a gente consegue ver uma curva da temperatura, olha só que é a curva cheia, olha aqui, ó, é um traço cheio, traço contínuo, representa a temperatura. E essa outra curva aqui, ó, pontilhada, representa a umidade relativa do ar. E olha que interessante esse gráfico aqui, tem um negócio bem legal da gente prestar atenção. A pessoa que criou essa questão poderia ter feito uma pegadinha bem forte nessa questão, mas não fez. Olha só, quando a gente lê o gráfico da temperatura, nós temos que ler nesse eixo aqui, ó, que é o eixo da temperatura. Mas olha só, quando eu olho a umidade, que é a curva pontilhada, eu não posso ler nesse eixo, eu tenho que ler nesse eixo aqui. Então isso pode causar um problema de interpretação para algumas pessoas que não sabem que existe gráficos com 2 eixos Y assim, né? Mas não, nesse caso aqui em específico não teve problema, porque olha só, os 2 eixos são exatamente iguais. Então se nós lermos a temperatura desse lado ou desse lado não tem problema. A umidade desse lado ou desse lado não tem problema, porque os eixos são exatamente iguais. Então a pessoa que criou essa questão poderia ter feito eixos diferentes, daí causaria erro para quem lesse a temperatura no eixo errado ou a umidade no eixo errado, porque daí seriam eixos diferentes. Mas como são eixos iguais, não tem problema, fica aqui apenas como uma dica para nós prestarmos atenção nesse tipo de situação. Então vamos lá, ó. Decorridos os 15 dias apresentados aqui, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Então tem esses 3 alertas aqui, e a questão pergunta, quais desses 3 alertas foram emitidos de forma correta? Então a gente tem que analisar e ver qual alerta foi feito corretamente, qual foi feito errado. Então vamos lá, vou começar com esse primeiro alerta aqui, ó, do dia 1, que foi um alerta cinza. Primeiro de tudo, nós devemos encontrar o dia 1 nesse gráfico aqui. Olha só, aqui nós temos o dia 0 e aqui nós temos o dia 2. Não está marcado aqui o dia 1, mas a gente sabe, ó, que como esse gráfico está mantendo a escala o tempo todo aqui, então o dia 1 está exatamente no meio do dia 0 e do dia 2, né? Então eu coloco aqui, ó, para ficar mais interessante, né? Dia 1. Então nesse dia 1, quando eu vou até a curva cheia, eu leio a temperatura. Então olha só, para o dia 1, a temperatura é esse valor aqui, ó. Eu vou até o eixo da temperatura e leio qual que é a temperatura. Ah, mas eu quero saber a umidade. Então eu vou até a curva da umidade, que é a outra curva, é a pontilhada, aquela lá de cima, e daí vou até o eixo Y da umidade. Mas como nós já vimos, eles são iguais, né? Para eu não precisar ir até lá, eu vou ler desse lado aqui. Bom, mas qual que é a temperatura no dia 1? Eu não sei, não tem valores aqui. Mas olha que interessante, ó. Se aqui é 0 graus, aqui é 20 graus, quando estiver exatamente no meio, nós temos 10 graus. Então, essa temperatura do dia 1
está abaixo do 10 graus. E olha só, o alerta cinza ele é emitido quando a temperatura estiver abaixo de 10 graus. Então, com esse requisito aqui, o alerta emitido no dia 1, ele está correto. Coloquei um tiquezinho verde aqui. Mas para emitir o alerta cinza, não é somente a temperatura que precisa estar inferior a 10 graus. Não. Ao mesmo tempo, a umidade relativa do ar deve ser inferior a 40. Então eu vou lá no dia 1, na umidade relativa e vejo, olha só, se essa bolinha estivesse aqui, seria 40 de umidade relativa, né? 40%. Lembrando que os eixos são iguais, né? Se estivesse aqui é 40, mas como está abaixo, então com certeza a umidade relativa no dia 1 estava abaixo de 40 e é exatamente essa condição para emitir o alerta cinza. Então coloquei um tiquezinho verde aqui. Como o dia 1 respeitou as duas condições para emitir o alerta cinza, esse alerta foi emitido corretamente. Beleza, então agora a gente segue, né, a questão vendo o próximo alerta do dia 12, que foi um alerta laranja. O dia 12 está exatamente aqui, ó, ele está marcado. Então, para nós lermos o dia 12, nós devemos pegar essas duas bolinhas aqui, ó, que estão exatamente em cima, né, no eixo X, aqui em cima do eixo X do dia 12. Essa bolinha, que é da curva pontilhada, representa a umidade relativa e essa bolinha representa a temperatura. Vamos lá ver então, ó. Para o alerta laranja, nós devemos ter a temperatura entre 35 e 40 graus. Vamos olhar qual que é a temperatura do dia 12. Temperatura, tá aqui, ó. Olha só, a temperatura do dia 12 está exatamente em cima do 40 graus. Galera, no dia 12 fez exatamente 40 graus. Daí eu pergunto para vocês, o 40 está entre 35 e 40? Ó, entre 35 e 40? Não, né? O 40 está na extremidade, não está no meio, não está entre. Então, não foi satisfeita essa condição aqui para emitir o alerta laranja no dia 12. Então, nós não precisamos nem olhar para a umidade relativa, pois no dia 12 já é certo que o alerta foi emitido de forma errônea. E foi esse ponto aqui que foi discutido, galera. Então eu vou parar um pouquinho aqui e vamos discutir um pouco sobre esse ponto. Teve gente que falou assim, ó, pô professor, mas não fica claro que entre não está incluindo as extremidades, o 35 e 40. Não, pessoal, fica claro sim, olha só. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Faz de conta que eu tenho uma rua aqui, que tem uma parede aqui assim e uma parede aqui assim. Daí eu vou lá e coloco um sorvete. Aqui, ó, vou colocar um sorvete em cima dessa parede. Tá aqui o sorvete bem gostoso, ó. Eu posso dizer que esse sorvete está entre as paredes? Não, né? Ele está em cima da parede, ele não está entre as paredes. Então a mesma coisa aqui, ó. Quando nós falamos entre, nós estamos nos referindo no meio e não nas extremidades. Mas é óbvio que uma pessoa que criou essa questão poderia não ter pensado assim. Daí nós teremos que entrar com um recurso, né, pedindo para anular alguma coisa, mas no caso aqui a pessoa que criou pensou exatamente do jeito que tem que ser, né? Quando fala entre, é o meio. Então, como não está no meio, é falsa. Beleza? Então vamos continuar aqui a nossa questão. Alerta, não, dia 13, ó. Dia 13 foi um alerta vermelho. Bom, se aqui é 12, aqui é 14, o 13 está no meio. Nós iremos pegar então, ó, esses dois pontinhos aqui para ver a temperatura e a umidade relativa. No dia 13 foi um alerta vermelho, que é emitido quando a temperatura for superior a 40. Vamos ver a temperatura desse cara, temperatura do dia 13, ó, 40 está aqui, temperatura está acima, beleza, então satisfez. E a umidade relativa deve ser inferior a 25. Vamos olhar a umidade relativa do dia 13, é a curva pontilhada, está aqui, ó. É exatamente 40% a umidade relativa. 40 é inferior a 25? Não é, né? Então não satisfez a segunda condição do alerta vermelho. O alerta do dia 13 foi emitido de forma errônea. Então nós devemos marcar aqueles que foram emitidos corretamente, apenas o do dia 1. Olha aqui, ó, no dia 1, gabarito é letra alfa. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando pro Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!